Boa tarde, queridos alunos do primeiro ano. Aqui é o professor Teixeira. Mais uma aula de Sociologia com dois assuntos muito importantes: poder e política. Aqui nós estamos vendo a definição de poder. De acordo com o sociólogo alemão Max Weber, o poder refere-se à imposição da própria vontade numa relação social, mesmo quando há resistência alheia. É a capacidade de agir ou ditar comportamento dos outros. Exemplos do exercício do poder na sociedade. Aqui nós estamos vendo instituições que mantêm o exercício do poder. Instituições onde utilizam o poder para que os seus membros, para que o cidadão possam cumprir a lei e as normas. As relações familiares, elas são carregadas de poder, onde o pai e a mãe exercem poder sobre os membros da família. Poder da polícia sobre o cidadão comum. A polícia, ela faz parte do Estado. E o Estado, ela é uma instituição carregada de poder, onde as pessoas, o cidadão, tem que cumprir aquilo que está escrito na Constituição, tem que cumprir as normas, ou então eles podem sofrer punição. Poder do patrão sobre os empregados. O patrão, ele tem poder sobre os empregados, sobre aquelas pessoas que estão a serviço de alguma empresa. Então, o patrão, ele está munido de poder sobre aquela pessoa que está a seu serviço. Poder dos governantes sobre os governados. Os governantes, eles têm poder sobre os governados. Eles foram eleitos pelo cidadão. Então, os cidadãos que o elegeram transferiu esse poder para eles. O poder emana do povo e em seu nome será exercido o poder das leis e das normas. Sabemos que a Constituição, nela está escrito as leis, está escrito as normas para serem cumpridas. Então, se elas forem desobedecidas, os governantes, a justiça, o poder legislativo, pode usar a força para que essas leis, essas normas possam ser obedecidas. Formas de exercícios do poder. Podemos destacar três predominantes: poder econômico, poder ideológico e poder político. O poder econômico consiste na utilização de bens materiais. Esse poder econômico, ele é exercido pelos empresários, pelos capitalistas. Ele é exercido por aquelas pessoas que são donos de empresas. Então, eles têm uma influência muito grande na sociedade, principalmente no meio político. Poder ideológico, manipulação de ideias e informação.
O poder ideológico, ele tem esse poder para manipular ideias e também sobre esse poder estão as informações que são divulgadas. A imprensa possui esse poder, os meios de comunicação, e eles têm uma influência muito grande também. Poder político se refere à possibilidade do uso da força como último recurso para a imposição da vontade sobre determinada coletividade. É um dos poderes muito forte e ele mantém ou pode manter a força quando as normas e as leis não são obedecidas. Esse poder político é ocupado pelos governantes, pelos parlamentares. São aquelas pessoas que nós elegemos e nós atribuímos esse poder a ele. Mas o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Poder legítimo, o poder legítimo e as normas de dominação. As formas de exercício do poder podem ser legítimas ou não. Legítima quando a influência é exercida e consentida por parte daqueles que se submetem à vontade do outro. E não legítima quando o poder é exercido exclusivamente com o uso da força. Um governo não legítimo é aquele tipo de governo onde o povo não concorda. É um tipo de governo que foi eleito que ocupou o poder sem o consentimento do povo. São governos autoritários, governos antidemocráticos. Isso acontece muito nas ditaduras, né, que são considerados governos não legítimos. 3 tipos puros de dominação legítima, que é a tradicional, a carismática e a racional legal. Que diz assim: a tradicional consiste na crença em instituições e regras tradicionais de controle, conduzidas por um indivíduo ou grupo de pessoas que se baseiam na tradição para exercer dominação. A carismática é estabelecida a partir da crença por parte dos dominados na existência de qualidades excepcionais em um determinado indivíduo. Essa carismática aqui, as pessoas possuem uma crença que há qualidades excepcionais sobre determinado indivíduo. Um exemplo bem claro de líderes carismáticos podem ser atribuídos a Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Luiz Inácio Lula da Silva. E essa racional legal aqui, fundamentada em normas e regras, aprovadas e aceitas por todos. Normas e regras que está escrito ali na lei, que está escrito na Constituição Federal. Política, o que é isso? Na Grécia Antiga, a política referia-se às decisões sobre a vida na polis, cidade e estado, onde aqueles considerados cidadãos deveriam participar. Atualmente, a política serve para resolver os problemas na esfera pública. Para Weber, a prática política significa exercer um papel de liderança no Estado ou na luta pelo poder, seja entre grupos dentro do Estado. Voltando aqui, na Grécia Antiga era uma atividade
constituída do cidadão, ou seja, o indivíduo não seria um cidadão se não se interessasse pela política. Então a política, ela é muito importante. Tem pessoas que não gostam de participar, que não querem saber de assuntos políticos, mas a política, ela decide, não é, sobre o bem-estar social de uma comunidade, de um povo. Então, se nós elegemos os nossos representantes, nós temos que participar da ação política. Nós temos que acompanhar os trabalhos dos governantes, dos nossos representantes. Então a política, ela é muito importante, porque tudo aquilo que acontece na sociedade, onde se acontecer um benefício, que ele seja para o bem-estar do povo. Então a política faz parte de tudo isso. Muito obrigado. Eu vou postar uma atividade para vocês responderem a respeito desse assunto muito importante que foi ministrado nesta aula. E boa tarde.